Como quem se deu um bocadinho ao trabalho de ler o resumo da intervenção, pode facilmente constatar, a ideia original aqui era bastante vasta para tentar concentrar em 15 minutos, tentar juntar estes pontos todos, porque o pensamento de Salazar neste período é um pensamento muito rico, tem muitas variantes e é muito interessante compreender as várias matizes que o integram. Nesse sentido, seria essa a ideia de tentar juntar a política, a sociedade e a cidadania. Vou tentar fazer isso, mas tentando aqui pegar por uma concepção que é lançada por Salazar, mas existia esta ideia de ele se autodefinir assim e definir assim para o centro católico, a ideia de que quem é o limitado aqui, quem no centro eventualmente pudesse votar, seriam cidadãos católicos. Ora, aqui a questão que se coloca é o que querá dizer isto de cidadãos católicos e em que medida é que não existirá, talvez, para Salazar, ele vai admitir em certa medida que vai haver, não vai haver um certo conflito. E porquê? Em grande medida, a cidadania, na definição clássica dessa cidadania, implica uma filiação ao Estado, ou seja, ser cidadão implica participar na gerência do bem comum, geral, etc. Mas ser aqui um cidadão católico implica, ou ser aqui católico implica, na própria definição de Salazar, em 23, ele vai dizer qualquer coisa de ser católico e na Igreja, com a Igreja e pela Igreja. Ora, aqui coloca-se um problema, que é exatamente uma dupla filiação. E daqui a questão de, se em grande medida, ao definir-se um cidadão católico, não há aqui um conflito destas duas filiações, ou seja, o cidadão enquanto defensor do bem comum, da nação, e o católico enquanto defensor de interesses particulares, neste caso, da própria Igreja. Ora, num Estado, digamos assim, confessional, esta definição, porque, acima de tudo, aqui a definição é um cidadão católico e não um cidadão que também é católico, ou que é católico. Há aqui esta distinção. Um cidadão católico e não um cidadão que, por acaso, não sei, mas que é católico. Num Estado confessional, isto não seria um problema particularmente grave se o Estado em si mesmo se disser católico. Ou, à partida, todo o cidadão, podendo não se reconhecer, mas à partida todo o cidadão terá essa componente e pode-se reconhecer nesse Estado como cidadão católico. Ora, o problema é que, com o estabelecimento da Primeira República Portuguesa, vai haver essa ruptura entre o Estado como um espaço público e civil e aquilo que é da esfera do Estado e da esfera daquilo que é da Igreja, ou seja, um espaço do espaço religioso e que em grande medida vai imprimir ou vai implicar que a própria religião seja colocada no espaço privado da própria consciência. Mais uma vez, aqui o problema do cidadão que se diz católico. Como é que o cidadão que se diz católico pode ouvir expressar na sociedade essa sua própria crença e essa sua pertença? Já que o próprio Estado, em si mesmo, não se reconhece como católico, ou seja, outra coisa, ou perante outra filiação do próprio Estado, que é laico, diferente, etc. A própria República vai procurar, nesse sentido, estabelecer uma moral civil, ou se quiser, uma religião civil, que vai abdicar em grande medida dessa rejeição da fundamentação, uma fundamentação moral religiosa, ou seja, fundamenta-se na ideia de um contrato social entre indivíduos livres, que nesse contrato social, ou seja, quando eles se agrupam, o próprio poder gera-se daí. E, portanto, não há uma outra autoridade senão esses próprios indivíduos. Daí essa sociedade que se quer, de alguma maneira, laicizada, ou seja, que não reconhece outra, que não
imprime aos seus cidadãos outros reconhecimentos senão o do próprio Estado. Ora, a doutrina social da Igreja, especialmente com o Leão XIII, nessa daí da democracia cristã, vai em grande medida reconhecer este problema e em grande medida vai recomendar a ideia de que não se deve ou não se deverá combater os regimes em si mesmo, mas tentar impor uma ação popular cristã, ou seja, implicar uma recristianização não propriamente do Estado, apesar de também, mas da própria sociedade, através da mudança das mentalidades, etc. Ora, Salazar, em 1912, vai dizer, já, obviamente a República já tinha sido estabelecida, vai ter vai dizer a certo ponto imparcial, num artigo, acerca das relações da própria Igreja com o Estado. Guarda vigilante do direito, estou a citar, guarda vigilante do direito e assiste, cheio de respeito pelos direitos alheios, a Igreja julga dever ficar indiferente quanto às formas de governo e às instituições civis, e agora atenção a este pormenor, dos Estados cristãos. E, entre os diversos sistemas de governo, ela aprova a todos aqueles que respeitem a religião e a disciplina cristã dos costumes. Ora, aqui começa um problema que eu não sei se neste momento o Salazar compreende que ele já existe, mas é que o Estado português não se conhece como um Estado cristão já. E, portanto, obviamente que aqui o conflito está patente, está iminente nesta ideia. Na medida em que o cristão, neste sentido, a própria sociedade não é cristã, o próprio Estado não é cristão, mas isso implica faz parte da própria consciência individual, ou seja, aqui o Estado vai ser laico nesse sentido e, portanto, é difícil compreender como é que o próprio Estado, não se fundamentando nessa moral cristã, pode ser respeitador dessa ideia da religião e da disciplina cristã, dos costumes para si mesmo. Ele vai procurar uma própria fundamentação diferente. Ora, em grande medida, o problema que aqui se coloca, mais uma vez, é então a ideia de uma dupla filiação, ou seja, o que implica aqui é uma dupla cidadania do cidadão católico. E, neste caso, não é provocação, vou pegar no professor, mas não é provocação, porque há aqui uma frase interessante. Portanto, o Rousseau diz qualquer coisa. Dando aos homens duas legislações, dois chefes, duas pátrias, os submete a deveres contraditórios e os impede de ser ao mesmo tempo devotos e cidadãos. Mais uma vez, está aqui esta ideia de que, em grande medida, há um conflito inerente entre vir a ser um devoto e a ser um cidadão pleno da sociedade. A ideia do próprio Centro Católico e o Salazar, a ideia que ele vai imprimir no Centro Católico, também vai ser um dos grandes pensadores do Centro Católico. Salazar não se vai furtar a estas dificuldades, e ele percebe estas dificuldades. Em grande medida, por exemplo, ele diz isto acerca do Centro Católico. Ora, o Centro Católico deve ser precisamente a organização dos católicos que, em obediência aos desejos da Santa Sé, sacrificam de momento as suas reivindicações políticas, mormente no que respeita à questão do regime, e se unem para realizar constitucionalmente uma atividade política em ordem a conquistar e a fazer reconhecer as liberdades e os direitos da Igreja. Ora, o que aqui, em grande medida, fica implícito é que a filiação principal que se vai exigir ao centro e estes cidadãos católicos vai ser a da própria Igreja. E, portanto, o que em grande medida o Centro Católico em si mesmo sempre se negou como uma formação política. E o Salazar afirma isso no sentido em que é um organismo político na medida em que tem que participar no jogo político. Mas essa não é a sua... ou seja, isso é transitório. Ele próprio diz,
Não podemos esquecer que o centro é, nas suas atuais bases, uma organização provisória e transitória, na medida em que ela necessita defender estes princípios da Igreja. Ora, o problema aqui é que esta ideia de participar politicamente, por necessidade, vai ser em grande medida uma ideia em si mesmo antipolítica, no sentido em que, mais uma vez, se o cidadão, os partidos, etc., se juntam no Parlamento, seja como for, para defender o bem comum, participar do bem comum, o próprio centro, apesar de não se furtar a questões de âmbito nacional, a sua grande função vai ser defender os interesses da Igreja. Ora, isto é uma ligação da política no sentido em que aqui vai haver, acima de tudo, uma defesa dos interesses particulares da Igreja e não dos interesses gerais da própria nação. Daí este conflito. Mas, e o Salazar aceita, reconhece este conflito na medida em que também, por exemplo, diz isto: vista a Constituição Política, conhecendo apenas o cidadão, não permite uma espécie de desdobramento pessoal conforme os interesses diferentes que respeitam a cada indivíduo. Ou seja, enquanto cidadão, o Estado não reconhece-o apenas como cidadão, como membro do Estado, e não reconhece estes interesses particulares que ele possa ter e possa defender para a própria sociedade. Ora, obviamente, havendo aqui este conflito, a solução do Salazar não vai ser particularmente elegante, nem vai ser particularmente original, apesar de ser grande e inteligente. Existindo a ideia, afirma ele, de que, ou melhor, ele estabelece como premissa de que o Estado não pode, estou a citar, o Estado não pode organizar-se, nem agir, nem defender-se, senão em nome de uma doutrina e por intermédio de uma doutrina. Ora, aquilo que era afirmado, que era feito, propaganda, etc., era de que o Estado moderno não tem uma doutrina. É laico, não tem propriamente os seus fundamentos são esses da liberdade, da igualdade, etc., mas não tem um fundamento moral que seja mais forte, digamos assim, não sei. Obviamente que, e Salazar aqui não tem isto facilmente, isto é uma falácia, obviamente todo o Estado, moderno ou não, tem que ter uma doutrina, e tem uma doutrina, o Estado moderno tem uma doutrina, que é baseada no indivíduo, que é baseada no racionalismo, no liberalismo, seja o que for, mas existe esta doutrina. E daí o grande conflito entre este cidadão que também é católico. Porque se, enquanto cidadão, a doutrina que se lhe exige é aquela do Estado, do Estado moderno, o fundamento que ele deseja para o Estado não vai ser esse, vai ser exatamente o contrário, vai ser o fundamento católico. Ora, e aqui, lá está, a solução do Salazar não vai ser particularmente original, no sentido em que, só para acabar também já, este conflito só poderá desaparecer quando o próprio Estado adotar a ordem cristã. Ou seja, só é possível terminar este conflito que existe entre o cidadão católico quando o próprio Estado reconhecer que, no caso português, por exemplo, que a própria sociedade é católica e que os fundamentos morais que ele deve existir, esse Estado, são os próprios católicos. Daí essa sua solução, e em grande medida daí o facto de, quando ele quando se funda o Estado Novo, quando o próprio funda o Estado Novo, apesar de manter a separação do Estado e da Igreja, sua defesa para o centro católico, deixar de participar politicamente, vai ser exatamente esse. Ou seja, não faz sentido ter uma força política, exatamente porque o Estado, como ele, já vai ter esse fundamento moral, católico, etc, etc. Logo, já não faz sentido falar de um cidadão católico. Todos podem ser cidadãos, porque todos podem ser igualmente católicos, dentro dessa cidadania do Estado. Pronto, é isto. Obrigado.